Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje no nosso quadro Mindset, a gente vai conversar sobre hábitos no balé. Bora lá? Bora lá. Bora lá então. Seja muito bem-vinda, Tia Ju! Olá! Vamos falar sobre hábitos? Isso aí! Adoro! Eu queria que você começasse já explicando pra gente o que seriam hábitos saudáveis no balé e hábitos não saudáveis no balé. Interessante. Bom, primeiro, o que são hábitos, né? Você vai perguntar isso não, né? Não, pode explicar. Tia Ju, você vai me brecando se precisar. Tá. Bom, primeiro, hábitos, né, são rotinas que a gente desenvolve sem a gente perceber. São coisas que a gente desenvolve sem perceber e que o nosso cérebro acaba desenvolvendo isso meio que de uma forma automática. Tem algumas coisas que fazem com que o hábito seja empregado, mas o nosso cérebro desenvolve isso como meio que de uma forma automática para a gente preservar a energia. Então, por exemplo, pra gente, todo dia antes de dormir eu escovo os dentes. Toda vez que eu tenho que ficar pensando nisso, né, tipo, eu preciso escovar os dentes, sabe, escovar o dente antes de dormir, ou eu vou levantar no meio da noite e escovar o dente, ou eu vou terminar de jantar e vou escovar o dente, depois eu desço pra assistir TV e volto pra, né, então, tudo o que precisa ter uma decisão, gera um desgaste muito grande para o nosso cérebro. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele, sem a gente perceber, ele vai fazendo com que tudo que for possível, tudo que é repetido no nosso dia, se torne um hábito. Então, você nem pensa, né? Ele vai automatizando. Exatamente, essa é a palavra. E aí você não pensa, aí você simplesmente, tá na hora de dormir, deixa eu escovar os dentes e dormir. Você não teve que tomar a decisão. A decisão, escova ou não escova. Exatamente, já está embutido aquilo na sua rotina. E isso acontece em tudo na nossa vida, inclusive no balé, né? E aí, o que são hábitos saudáveis no balé? O que é que se faz sem pensar no balé? Então, tudo aquilo que a gente, várias coisas se faz sem pensar. Mas assim, olha, tudo aquilo que a gente coloca como algo que vá aumentar a nossa produtividade dentro da sala de aula, que vá fazer com que a gente tenha um desempenho melhor, tudo isso a gente considera como saudável, ok? Então, eu chegar sempre 5 minutos antes da minha aula e ter o hábito de sentar no chão e aquecer meus pés antes da aula é um hábito saudável. É um exemplo. Eu ter o hábito de, toda vez que eu erro, né, algum passo, eu olhar e falar, eita pega, errei, bora lá, vamos consertar esse negócio. É um hábito saudável, a maneira como eu falo do meu erro. Sim. E já um hábito que não seria saudável, por exemplo, nesse mesmo exemplo, seria eu simplesmente virar, errar e falar, tá vendo? Eu não sirvo pra isso. Pra mim balé não dá, tá vendo? Eu sou muito burra, eu sou muito isso. Toda vez eu erro. Toda vez que eu fico, se eu crio esse hábito de ficar me colocando pra baixo, é um hábito não saudável. Aí você já automatiza que toda vez que você erra, eu tô no lugar errado, o balé não é pra mim, né? Porque se de tanto que você ficou repetindo, você já automatizou pro seu cérebro. Às vezes, qualquer erro que você faça, seu cérebro vai lá e responde. Responde como é um hábito, você falar mal de você mesma. Então, entendi. Vamos falar mal de nós mesmas na hora que a gente errar, entende? E o melhor de tudo isso é que tá no nosso controle, né? Então, eu sempre que eu vou pra aula, eu sempre chego em cima do horário. Não adianta, isso vira um hábito. O dia que você chegar cedo, você não vai saber o que fazer. Você vai ficar lá enrolando no vestiário para entrar na aula na hora que o professor está dando o primeiro passo. Porque já tornou-se um hábito para você não fazer o aquecimento antes. Entendi. Show! Deu para clarear um pouquinho qual é a realidade dos hábitos dentro? Show, deu para clarear sim. E aí me fala uma coisa, no desempenho, na sua evolução na dança, na sua evolução ali no seu balé, o quanto o hábito interfere em tudo isso? Muito, né? Muito. Muito, porque assim, pra gente tomar a decisão de fazer um aquecimento antes da aula, você já pensa assim, nossa, já vou ficar tão cansada na aula, já tô cansada, né? Normalmente as pessoas fazem aula à noite, né?
A maior parte das bailarinas adultas fazem aula à noite, então ela já vem cansada da rotina do dia, aí você chega para sua aula já com aquela energia já baixa, o corpo já meio cansado, aí você tem que tomar a decisão de fazer aquecimento ou não. Corre grande risco de você tomar a decisão de não fazer o aquecimento. Ah, já vou fazer aula, já vou me cansar, não vou ficar me aquecendo muito não. Se você embute isso como um hábito, você não pensa, você não precisa passar por esse processo de decisão. E se você se aquecer antes da aula, você vai ter um desempenho melhor na sua aula. Então, toda vez que a gente pensa em rotinas que possam melhorar a nossa aula e torna isso um hábito, isso favorece o nosso desempenho. Então, os hábitos eles são muito importantes para a gente desenvolver e fortalecer o nosso desempenho. Não, show de bola. Então, na verdade, quando a gente, né, idealiza aquele resultado final da sua dança, do seu desempenho, tem pequenas coisinhas que vão contribuir para você chegar mais rápido ou com mais qualidade naquele seu objetivo final, né? Além da aula em si, né? Além do seu desempenho na aula em si, às vezes é uma mudançazinha de horário, de chegar 5 minutos mais cedo, que pode otimizar seu resultado final lá. Sim, é o seu comportamento, né? Qual é o comportamento que você tem como bailarina? Né? Ah, não, eu espero que meu professor me dê tudo que eu tenho que fazer, eu não corro atrás de nada, não tenho o hábito de assistir o balé online. É um hábito. Todo dia lá assistir uma dicasinha de balé de 5 minutos, 10 minutos, Exatamente. Né? Então são coisas simples que a gente consegue embutir, que vai mudando o nosso comportamento, vai se tornando um hábito pra gente e que a longo prazo, não é imediato, mas a longo prazo vai transformando a nossa dança e principalmente a maneira como a gente vê a nossa dança. Show de bola! Ótima dica, hein? E me fala uma coisa, na sua vivência como bailarina, qual foi o hábito mais saudável que você teve que te trouxe mais resultado? Fazendo um retrospecto aí da sua vida de bailarina. Não, eu fazia tal coisa e eu atribuo essa tal coisa aos resultados que eu obtive. Olha, sinceramente, tem muita coisa. Hoje, né, como hoje eu tenho que ensinar as pessoas a terem resultados parecidos com os que eu tive, né? Então, eu pego uma aluna que ela quer ser dominar a dança dela, dançar bem. E, modesta à parte, sim, eu já dancei muito bem. Olha, isso é um hábito, eu falar bem de mim mesma. Sim, tá certo. Sim. E aí eu acabo tendo que recorrer ao que eu fazia. Então, por exemplo, numa apresentação, eu vejo lá minhas alunas super ansiosas, né? Às vezes você pega uma aluna ali que é mais ansiosa, ai meu Deus, eu tô nervosa, ai vai ser daqui a pouco, não sei o quê. E eu olho pra ela e falo, por que ela tá assim? Né? Tipo, na minha cabeça é um pouco incompatível. Aí na hora que eu analiso a situação, eu entendo que ela está assim porque ela não tem o mesmo hábito que eu tinha quando eu dançava. Que vésperas de apresentação ali na coxia para entrar, eu tinha os meus rituais que me faziam me manter centrada. E isso era um hábito, eu não precisava ficar pensando, eu vou dançar daqui 15 minutos, então deixa eu ver, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou me concentrar no meu corpo, eu vou me aquecer, eu vou parar de conversar, eu vou parar de olhar a coreografia que está no palco. Não precisava pensar nisso. Tudo isso foi vindo aos poucos e eu fui construindo esse hábito pré-palco. Sim. Então isso é um dos hábitos que eu acredito que me trouxe muito resultado, porque você já me viu dançar, né, tia Ju? Bastante. E assim, manter o controle de você mesma na hora que você tá no palco é algo muito difícil. São poucas bailarinas que conseguem. E eu só conseguia isso porque eu tinha um ritual antes de entrar. Então, tem várias coisas, né, que você vai embutindo em você e vai se tornando hábito, que vai deixando você mais, com uma mente mesmo mais forte, um mindset mais forte na hora de você dançar. E aí várias coisas, né, entra tudo, essa questão de chegar antes, eu sempre chegava antes pra me aquecer, pra estar conectada comigo pra fazer minha aula. Eu sempre tive o hábito de, eu errei, eu não vou embora com um erro. Eu vou voltar e vou tentar fazer de novo, não para acertar, mas para entender onde eu errei. Porque quando eu entendo onde eu errei, eu tenho como melhorar. Sim. Agora, se eu não sei nem o que é que eu errei,
Errou, passou batido, fica com aquela sensação que não sabe nem por onde começar a corrigir, né? Exatamente. Aí na próxima aula eu vou passar por Vai fazer a mesma passo coisa novamente e eu vou ter a mesma sensação. e você vai automatizando o hábito não saudável de não se corrigir, né? De não nem verificar o seu erro. não. Eu errei. Que coisa. Bom, vamos ver o próximo. Negligencia o erro e isso se torna um hábito não saudável. Então, assim, tiveram vários, né, hábitos na minha rotina e até hoje eu sou há uns 8 anos atrás, talvez mais, eu li um livro que chama O Poder do Hábito. Vou colocar aqui para vocês, O Poder do Hábito. Esse livro, ele é espetacular. Ele não fala nada de balé, mas ele fala de hábito. E aí, na hora que você lê, que você traz isso para a sala de aula, você fala, opa! Opa! E eu li esse livro há uns 10 anos atrás. E de lá para cá, eu venho fortalecendo ainda mais os meus hábitos, não só no balé, mas na vida mesmo. E é isso prova que não é da noite pro dia, né, as mudanças. Não, imagina, você vai vendo, você vai descobrindo todo dia hábitos não saudáveis que você tem e vai tentando mudar. Essa é a brincadeira. Acho que começa identificando, né? Começa identificando, começa se preocupando em identifica, aí tenta mudar. Aí começa a transformar para... Show de bola, muito bom. E agora, como professora, de tudo que você já viu por aí com seus alunos nesses anos, qual foi o hábito mais saudável que te chamou mais atenção, que você viu que, nossa, aquele aluno tem aquele hábito e isso interfere no desempenho dele? E se teve algum hábito não saudável que você identificou em alguma aluna que você falou, nossa, essa aluna sempre faz isso e isso não está levando ela para o lugar certo? Você consegue identificar isso, né? Sim, fácil. Assim, você precisa conviver um tempo, né, com um grupo de aluno para perceber isso. E é muito engraçado porque os alunos não percebem. Normalmente a gente não percebe o hábito que a gente tem, né? E aí uma coisa que eu sempre fazia era de mostrar para os alunos onde estavam os hábitos saudáveis e onde estavam os hábitos não saudáveis. Então, por exemplo, a gente tinha um ensaio geral. E o ensaio geral, gente, vai ser ensaio geral amanhã, tal, quero vocês concentradas, passava toda a orientação para o mindset. No ensaio geral, ali um dia antes, eu não tenho mais o que trabalhar tecnicamente com o aluno. Eu tenho que deixar ele com um mindset poderoso para que ele consiga aplicar no ensaio geral tudo aquilo que ele já vem fazendo. Sim. E quando você chega no ensaio geral, que tem bastante gente ali no ensaio, né, normalmente a escola inteira, todos os professores e tudo, tem um peso muito grande no Uma adrenalina ali, né? E aí ele se sente muito responsável por aquilo, e aí ele começa a duvidar da capacidade, então ele tem o espiral descendente. Tem hábitos que a gente faz que potencializa esse espiral descendente no dia do ensaio geral. E tem hábitos que a gente faz que potencializa o espiral ascendente. Né? Que é do tipo, cara, yes, ensaio geral, uhul, bora lá. Hoje é o dia, sabe? São dois opostos. E aí o que é que acontecia muito com o meu grupo, né? De chegar, gente, amanhã vai ser ensaio geral e tal, quero vocês concentradas e tal, E aí na hora que chegava para o ensaio geral, eu começava a observar como é que elas estavam. E aí eu via, às vezes estavam conversando, ou estavam rindo, olhando o celular, não sei o quê. Ali eu já sabia que o ensaio não ia ser bom. Muito pouco. Mas eu não abria a minha boca, porque elas precisavam passar por aquilo, aqueles hábitos ruins, ter um ensaio geral péssimo, para eu poder chegar depois e falar, olha, vocês sabem por que foi péssimo? Porque vocês ficaram fazendo isso antes do ensaio geral. Então no próximo, façam isso. Sim. Aí o ensaio próximo era bom, aí tá vendo por que foi bom? Porque vocês fizeram isso. Isso em ensaio geral, isso em apresentação, isso em tudo. Então, o que eu via nelas, né? Então, hábitos não saudáveis. Pré-ensaio geral ou qualquer outro, você ficar desconectada com você. Olhando o celular, conversando com a amiga do lado sobre assuntos que levam a sua mente para um outro lugar. Enfim, não se aquecer, qualquer coisa que te tire da sua conexão com você. E hábitos saudáveis, pré-ensaio, pré-apresentação, tudo aquilo que te conecte com você. Então, levou-se um tempo para o meu grupo entender que
Precisava, você lembra, né, Tia Ju? Lembro. Tia Ju já fez uma cara assim, ó. Mas foi tempo, né, para que o grupo realmente percebesse que, olha, quando eu faço isso, eu vou bem. Quando eu faço isso, eu não vou bem. E aí, aos poucos, é perfil também, né? Tem as bailarinas mais despirocadas, que do tipo, ai, não, eu quero ir bem, então vou me concentrar aqui. Num outro, ela já tá um pouco mais dispersa e aí ela não repete aquilo que fez ela ir bem. Então, ela não se aquece, ela não se conecta com ela. E aí você consegue pontuar dentro de um grupo. Tinham as bailarinas que sempre se aqueciam antes de ensaiar, antes de dançar. Tinham as bailarinas que jamais se aqueciam. Sim, você tinha que ir lá e você tinha que pedir, você tinha que praticamente mandar. Filha, vai, leveza aí pra aquecer esse tornozelo, que eu não quero ninguém com lesão de tornozelo agora nessa apresentação. Tinha que ser assim, né? Então, existem essas diferenças, mas é super possível perceber, e não só em ensaio, não só em apresentação, mas na aula mesmo. Você vê todo aquele bailarino que sempre que ele erra, ele faz uma careta. Ele tá dançando, ele erra. É um hábito. Você automatiza no palco, a careta vai. Você vai fazer isso, você vai errar e você vai fazer a careta, né? Morder a boca. Sim. Sim, é tudo hábito, tudo isso é hábito, né? Desde o hábito Master Blaster Plus, que é do tipo, cara, eu tenho o hábito de cuidar da minha alimentação, de ter uma rotina de exercício, né, um hábito de alta performance, ou hábitos pequenos, que também muda a jogada, né? É diferente você pegar uma foto da bailarina toda expressiva e uma foto dela mordendo a boca. Sim. E é engraçado, né, que às vezes dá a impressão que na cabeça do bailarino, o dia do espetáculo, ele vai ter um outro cérebro funcionando para ele, que não é o cérebro dos ensaios e das aulas. Então ele morde a boca nas aulas e ensaios, ele acha que no dia vai acontecer alguma coisa ali que, né... Eu acho que ele nem chega nesse patamar, de pensar no dia, sabe assim? Eu acho que ele pensa naquele momento, nossa, tá difícil, tô sem graça. Normalmente as pessoas mordem a boca porque tá sem graça de colocar uma expressão, tá com vergonhinha, tá timidozinho e tal. Aí não coloca a expressão, aí morde um pouquinho a boca, aí olha pro chão, né? Mas não tem a noção de que tudo que você faz no ensaio, em sala de aula, você vai repetir no palco. Você tá treinando pra colocar no palco. Exatamente. As coisas boas e ruins. E é aí que tá o ponto. Porque não é só as coisas ruins que a gente leva as boas. Sim. Então, se ao invés de morder a boca, eu criar o hábito de sempre estar expressiva, sim, eu vou pro palco, pode ser num dia que esteja um dia péssimo. A gente às vezes dança em dias que a gente não tá bem, que aconteceu alguma coisa, brigou com o marido, brigou com o namorado, brigou com a mãe, com o pai, enfim, aconteceu alguma coisa que você não tá bem com você. Mas se você tem o hábito de se manter expressiva, você vai dançar com a expressão linda, maravilhosa, ninguém vai perceber que você não tava bem. Sim, show. Isso é hábito. E de certa forma você até já me respondeu, né? Eu ia te perguntar o seguinte, ver se você quer colocar alguma coisa a mais, tá? Pela sua vivência aí, né, de observar seus alunos e tudo mais, quando você identifica ali que tem um hábito ruim na bailarina, se você aborda a bailarina diretamente como professora ali ou não, se cabe essa abordagem. Você já falou que você, né, de um jeitinho sutil ali, colocava pra elas. Depende da bailarina. Tinha bailarinas que era com jeitinho sutil, tinha bailarinas que não era não. Você tá louca? O que você tá fazendo? É isso que você quer... Cada um responde de um jeito, não é? Cada bailarino tem essa resposta diferente, né? Eu sempre falo isso, que tem bailarinos que eu posso chegar e falar, acorda, não é assim. Não é assim, você não vai chegar em lugar nenhum. Tem bailarinos que eu posso fazer isso porque são bailarinos que respondem com essa pressão. Sim. Né? Eu sempre fui uma pessoa que respondia com pressão. Se um professor chegasse pra mim e falasse, isso, vai lá, você consegue. Pra mim, eu ia olhar e falar assim, gente, ele tá com dó de mim, só pode ser isso. Né? Ao invés de ajudar, é atrapalhar. Atrapalha. Tipo, cara, será que eu realmente tô tão ruim assim? Não percebi isso? Mas beleza. E tem outros bailarinos que se você chegar forte e falando, olha, você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito,
né? Tem bailarinos que vai chorar. E que Aí ele vai falar, nossa, será que eu sou tão ruim assim? Nossa, É a mesma frase, é né? a mesma frase. Eu nunca mais vou colocar uma sapatilha no pé, porque realmente eu não vou chegar em lugar nenhum mesmo, né? Então tem bailarinos e bailarinos. Cada um escuta de um jeito, né? A mesma frase. Exatamente, cada um escuta de um jeito e o jeito que você escuta, te faz ter uma resposta diferente. Sim. Né? E a gente, como professor, tem a obrigação de saber como cada aluno responde. Porque sou eu quem vou motivá-lo, levá-lo para frente. Então eu preciso saber como é que ele funciona para fazer isso. Não dá para generalizar um comando, né? Não é o estilo. O meu estilo, Mari, é ser grossa com todos os alunos. Não é isso. Entende? O meu estilo, Mari, é ser doce com todos os alunos. Não é isso. Qual é o estilo do aluno? Esse aluno ele vai se sentir mais motivado se eu for grossa ou se eu for docinha, né? Se eu não é nem grossa, eu diria firme, né? Ou se eu for docinha. E aí eu, como professora, tenho que ficar mudando o meu jeito de falar para fazer com que esse aluno chegue onde eu quero. É um jogo de xadrez, né? Você vai mudando ali as pecinhas. E eu perdi agora totalmente perguntar como é que eu falava com os alunos, tá? E aí, nessa questão de hábito, eu sabia que algumas bailarinas eu podia chegar e falar, você tá louca? Você vai dançar, você vai fazer 32 PTs daqui a pouco, você tá aí sentada sem aquecer esse pé? Você quer torcer o pé, é isso mesmo? Pronto. Ela nunca mais repetia isso. Tinha outras bailarinas que, imagina, olha, você vai fazer 32 PTs daqui a pouco. Você não acha que seria bom aquecer esses pezinhos? Entende? Sim. Uma eu fui firme, outra eu fui doce. E cada uma vai responder do jeito que eu quero, porque eu mexi as peças do jeito que eu queria. E aí eu vou alertando-as de quais são os hábitos que não estão legais. Não necessariamente eu chegava para elas e falar, olha, isso é um hábito ruim, isso é um hábito bom. Quem sou eu para julgar se o hábito é ruim ou não? Mas eu posso falar para elas, olha, isso que você está fazendo vai fazer com que você chegue nisso. Agora, esse outro que você está fazendo aqui, essa outra postura que você está tendo, vai fazer com que você chegue naquilo. Qual você vai escolher? Então, o professor tem um papel importante, né? Primeiro porque ele está olhando de fora, né? E segundo que ele tem muito mais experiência que o aluno ali, né? De vivência de diferentes situações, né? Para poder orientar, né? Porque muitas vezes o aluno está fazendo esse hábito sem nem pensar, sem conhecer, sem imaginar as consequências, né? Não, normalmente, né? E uma outra questão o aluno ele não desenvolve esse hábito do nada. Ele viu alguém fazendo. E normalmente ele viu você. Os hábitos que você tem como professor, normalmente o aluno capta. Eita, agora lascou, hein? Agora lascou, né? E aí, mas você tinha alunas que não se aqueciam antes, né? Eu tinha, aí você vai ter os alunos que tipo, não, quero me basear na outra fulana, não em você. Então tá bom. Não, mas show de bola. E como é que a gente faz para desenvolver hábitos saudáveis e evitar os não saudáveis? Eu acho que o primeiro ponto é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? De você realmente detectar. Eu acho que a primeira coisa. Você tem que prestar atenção o que é que você tem feito. É se observar, como se você estivesse fora de você, olhando você. Antes de chegar na escola de balé, na escola de dança, o que você faz antes? Você se alimenta antes de ir para a escola? Né? Tem bailarinas que nem comi nada hoje, não sei o quê. É um hábito. E é um hábito normalmente ruim. Porque eu vou chegar lá, vou ter um gasto energético grande, vou acabar ficando, né? Posso ter tontura, posso ter algum tipo de sintoma por conta de não ter me alimentado direito. Você bebe água? É um hábito saudável para a bailarina, ou não? Né? Então, a gente se monitorar. Você tem o hábito de levar uma garrafinha de água para dentro da sala? Ou você tem o hábito de interromper a sua aula e sair? Percebe? É um hábito. Sim. Então, quando a gente para e olha e fala, nossa, nunca pensei nisso. Você tem o hábito de marcar quando seu professor está passando sequência ou espera a sorte depois? Não, né? Eu tenho o hábito de marcar com as mãozinhas. Você está perdendo a oportunidade de fazer o exercício mais uma vez. Porque quando você marca realmente com os pés,
né? Você está fazendo um exercício. Tudo isso são hábitos que vão interferir no nosso desempenho. E aí, como é que a gente faz para desenvolver os hábitos bons, os hábitos ruins, tirar os hábitos ruins e tal? Primeira coisa é detectar. Então, pega um papelzinho, um raio da listinha, coloca lá, vamos lá, risca assim no meio do papel, de um lado, hábitos bons, hábitos ruins. E aí verifica, você se alimenta antes de ir para sua aula? Você costuma beber água? Você leva a garrafinha de água para dentro da sala? Na hora de marcar, você marca com os pés, marca fazendo, ou você é das mãozinhas? Que hora você chega na escola? Que hora você chega? Você se aquece antes da sua aula ou não? Você entra do jeito que chegou, desconectada com o mundo? Você tem algum ritual para se conectar com você? Antes da sua aula, antes da sua apresentação? Tudo isso são hábitos. Quais expressões você está fazendo durante sua aula? Exatamente, você anda mordendo a boca, né? Na aula. Quando você erra, o que você faz? Exatamente, ajuda. Faz um checklist aí ainda. Quando eu erro, o que é que eu faço? Quando eu não consigo, né, ter força para executar um determinado passo, nem cheguei a errar, porque eu nem consegui fazer. Né? Como é que você lida com você? Você é cruel com você mesma ou não? Você acolhe essa falha e depois que você faz já um outro hábito, depois que você viu que você errou, que você não conseguiu fazer, você vai atrás de coisas, né, vídeos do balé online para tentar te ajudar a fazer. Você tem o hábito de estudar balé fora da sua sala de aula. Tudo isso são coisas que vão mudar completamente a bailarina. Nossa, show de bola. O hábito de conversar durante a aula. Sim. É importante a gente desconectar do mundo lá fora e tal, mas desde que sejam conversas ligadas ao que está acontecendo ali dentro. Então é assim, eu converso muito quando eu faço aula, mas muito. De ter professores de olhar assim pra mim e falar, cara, eu vou te pôr pra fora da sala, mano, não é possível. Muito, mas eram coisas relacionadas à sala, eram coisas que faziam eu me conectar mais ainda com o ambiente que eu estava, né? Então eu acho que isso são conversas legais para se ter dentro da sala, não conversas fora da sala. Nossa, hoje o trabalho foi difícil, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você está voltando lá pro trabalho, você está dentro da sala de aula, mas voltando lá para fora. E você não vai ter melhor desempenho pensando nisso. Volte aqui dentro. Nossa, hoje estava muito cansado, o trabalho foi puxado, mas nossa, eu tô aqui. Entende? Eu parei de olhar lá fora, eu fiz um comentário sobre o que aconteceu lá fora, mas eu me centrei aqui. Agora eu estou me dedicando aqui, né? Exatamente. E é muito legal, né, que às vezes até os nossos alunos do Balé Online, T8S, eles mesmos relatam, né, muitas vezes, né, que ai, Mari, depois que entrei pro curso, agora eu consigo olhar os meus pontos positivos. São esses pequenos hábitos, né, que vai mudando o desempenho, né, que vai... do T8S, nossa, desde que eu comecei o curso agora eu sou muito mais disciplinado, mais focado. Por quê? Porque existem hábitos embutidos ali na rotina que fazem com que você otimize aí seu desempenho, né? Sim, e é muito louco porque eu sou muito chata quanto a isso com os meus alunos. Tanto os alunos online quanto os presenciais. O povo sofre, né? Porque assim, eu não perdoo mesmo. Ai, nossa, eu tô horrível nesse passo. O quê? O que é que você falou? Você falaria isso pra mim? Não, então corrija o que você falou. Você não pode falar assim com você, né? Então eu sou muito chata nesse sentido, tanto com os presenciais como com os online. E é legal ver a transformação deles, é nítido. E às vezes eles colocam uns comentários, né, a gente dentro de cada curso tem o seu grupo, só para quem está assistindo entender, né? Dentro de cada curso tem o seu grupo ali de alta performance voltada para o curso ou para balé ou para flexibilidade. E agora da pirueta também, né? E aí dentro do grupo, às vezes eles colocam, nossa, hoje, sei lá, fui fazer o T8S, o treinamento do T8S, e percebi que hoje minha musculatura não tá respondendo não, tá uma caca. Então calma, vamos rever esse comentário, meu amor? Vamos conversar sobre isso? Olha, hoje foi mais difícil, minha musculatura deve estar cansada. É diferente de eu falar
Porque olha que caca que foi, como eu sou uma caca, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, voltando para nossa listinha, te ajuda no Sim, tá? volta para a listinha. Fiz uma listinha, o que é hábito bom, o que é hábito ruim, ok? E aí eu vou olhar para os hábitos bons e vou falar, cara, legal, isso tá funcionando. Por que que isso funciona? Porque se eu não tiver noção, né, achar que tipo, já tá automatizado o hábito, se eu acreditar que já tá automatizado sem checar se realmente tá, eu vou perder isso. Então, não, eu realmente... E às vezes nem percebe que perde, né? Não, a gente não percebe. Perde. Depois de um tempo você fala, nossa, eu já fazia isso e agora eu parei de fazer. Por que eu parei de fazer? E aí, quando a gente verifica, quando a gente checa se isso realmente já está automatizado, aí a gente dá pra ficar um pouco mais tranquila, mas não dá pra não verificar. E aí, o que acontece? Vamos voltar aqui, senão ninguém vai entender nada. Tipo assim, fui lá e vi que, não, eu tenho o hábito saudável de sempre me aquecer antes da aula. Tá, isso é um hábito mesmo? Por que isso virou um hábito? Porque eu venho direto do trabalho e chego aqui meia hora antes, então eu tenho tempo para fazer isso. Quando mudar, às vezes muda o horário de trabalho, né? Quando mudar esse horário, você tem uma grande chance de não ter mais esse hábito. Porque o hábito, ele sempre fica vinculado com uma âncora, né? Então a âncora era sair do trabalho meia hora antes, ao invés de ir para casa porque não vai dar tempo, eu já vou direto para a escola do balé. E aí lá eu me aqueço e não sei o quê. Então a âncora era você sair do trabalho antes e não ter tempo útil para voltar para casa. Então você já ia direto. O dia que você perder essa âncora, você perde esse hábito. Sim. Então ter a clareza disso me faz ficar esperta. Nossa, o dia que falarem que vai vir mudar de horário, sei lá o quê, ou a aula mudar de horário, pode ser que eu perca esse hábito, eu preciso ficar esperta. Então aí eu tenho que me atentar que eu preciso chegar 5 minutos mais cedo para manter o meu hábito, né? Exatamente. Então, eu tenho o hábito de ter um ritual onde eu me conecto comigo mesma antes de uma apresentação. Tá, é fácil ter esse hábito quando você não tem uma amizade verdadeira ali com a turma, sabe? Aí fica fácil, porque ninguém conversa direito com você, então você vai lá pro seu cantinho e faz. Foi assim que eu desenvolvi o meu hábito. Sim, porque comecei a dançar muito em muitos lugares que eu não conhecia ninguém e eu precisava me conectar comigo, porque senão eu ia me sentir por fora de tudo, né? E aí quando você passa a ter um grupo super parceiro, que você conversa com todo mundo, você vai conseguir ainda se conectar com você? Então, tem âncoras, todo hábito tem uma âncora. Então, depois que você fez a listinha, você vai puxar uma setinha do lado de cada hábito e colocar lá qual é a âncora desse hábito. O que eu faço antes... O que dispara esse hábito? Que dispara eu fazer esse hábito. O que eu faço antes de pegar a garrafinha, né? Antes de levar a garrafinha para a sala de aula. O que eu faço antes? Antes eu guardo o celular no mesmo bolso que está a garrafinha de água. Então eu guardo o celular, vejo a garrafinha e pego para levar para a sala de aula. O dia que essa garrafinha não estiver no mesmo bolso, pode ser que o hábito acabe. Então quando a gente sabe as âncoras, fica mais fácil. E aí vem a cereja do bolo. Na hora que eu olho para os hábitos ruins e que eu vejo qual é a âncora que faz eu ter hábitos ruins, a gente cai de costas. Não precisa romper amizade. Toda vez que eu converso com a fulana chega mais cedo, eu nunca me aqueço. É uma âncora, né? Isso acontece. Sim, muito. Então, fulana, vamos conversar, adoro conversar com você, mas a gente vai conversar enquanto eu estou fazendo sapinho. Sim, pode ser? Né? Então, assim, aí quando a gente Você ressignifica a âncora, né? Então agora, toda vez que eu ver a fulana, eu começo a me alongar. Então, assim, toda vez que a gente faz a listinha, a gente vai puxando as setas, tanto os hábitos bons têm âncora e os hábitos ruins também têm âncoras. E aí a gente consegue mudar um hábito, né, que foi a sua pergunta, quando eu mudo o quê? A âncora, o disparador, né? Entende? Então, não adianta eu virar e falar assim, não, agora eu vou me aquecer. Todo dia eu vou chegar e vou me aquecer. Isso não resolve. Você tem que mudar a âncora, o que veio antes. Tudo isso é assim explicado lindamente nesse livro que eu indiquei, O Poder do Hábito. É fantástico, fantástico livro. Fica a dica aí. Fica a dica. Muito bom!
E pra finalizar, eu acho que a gente podia propor um desafio pra galera, né? Ui! Depois de fazer a listinha, qual vai ser o desafio? Gostei disso. Vamos lá. Eleger um hábito, desafio. eleger um hábito não saudável pra mudar ele. O que você acha? Show, pode ser, Tia Ju. Então, o desafio vai ser, primeiro, fazer a listinha para ter clareza, né, de quais são os hábitos. Só essa listinha já vai ser Já vai revelador, ser né? Gente, e assim, não é nada que, eu preciso então, nossa, ter que pegar um papel. Não, cara, no final de semana que você tá ali tranquilo, falar, deixa eu fazer o raio da listinha, vamos ver como que vai virar. Isso, você vai rir com você mesma fazendo isso. E aí você vai ver todas as âncoras e tal, todos os hábitos. E aí você vai, vamos criar o desafio então para mudar um hábito ruim, né? Sim. Transformar um hábito ruim em um hábito saudável. Então aí você vai escolher dentro dessa listinha de hábito ruim, o hábito que você acredita que mais te prejudica na sua dança. Show! Não é o hábito mais fácil de mudar. É o hábito que mais prejudica. Não, olha, eu não tenho costume de beber água, né, de levar água para a sala de aula. Eu não tenho costume de me aquecer antes da aula. E eu não tenho costume de falar bem de mim mesmo quando eu erro. Ok? Desses 3 pontos, desses 3 hábitos que você viu, qual dos 3 mais te prejudica? Sim. Mari, o que mais me prejudica nesse momento atual da minha vida é falar mal de mim mesma. Isso é o que mais me prejudica. Para você pode ser se aquecer. Para uma outra pessoa que toda vez eu saio muito cansada, não pode ser a água. Então você vai ter que achar qual é o seu. E aí você vai transformar esse hábito ruim em hábito bom. Como? Vendo qual é a âncora e mudando essa âncora. Então vamos supor, eu, Mari, não posso ficar falando mal de mim, né? Toda vez que eu erro um passo, porque isso faz a minha confiança cair, minha autoestima cair e faz eu não me sentir bem, né? Beleza, então como é que eu vou fazer? Toda vez que eu errar, eu vou perceber, vou precisar estar atenta a perceber se eu falei bem ou se eu falei mal. E toda vez que eu perceber que eu falei mal, eu vou ter que falar 2 coisas boas. Sim. Entende? Aí eu vou mudando o meu comportamento. Como é que eu vou fazer para perceber? Eu vou me escutar mais. Eu vou ter que criar essa âncora de parar para ficar ouvindo o que eu estou falando. Então, minha âncora vai ser ouvir tudo o que eu falo quando eu entro na sala de aula. Bom dia, professora. Bom dia, professor. Não, isso tá tudo bem. Vamos lá pro fundi. Nossa, fundi, eu sou um 0 à esquerda no fundi. Opa, ouvi isso? Olha, fundi realmente é difícil pra mim. Mas eu consigo fazer o pliezinho, minha perna já tá mais bonitinha, já tá mais no DO, já tá mais isso, e aí eu vou mudando essas coisas. Show. Sim? Então, o desafio vai ser fazer a listinha, escolher um hábito que você vai transformar. Depois que você escolheu, você vai voltar aqui para esse vídeo, vai colocar lá embaixo nos comentários qual é o hábito que você está transformando, porque não vai dar para transformar da noite pro dia. Sim. Requer persistência, mas também, Tia Ju, tudo aquilo que a gente faz sem prazo não funciona. Ainda mais para o brasileiro. Então a gente vai colocar um prazo. Um prazo para construir a listinha e escolher o hábito, pode ser? Pode ser. Uma semana, né? No máximo, né? No máximo uma semana. Senão não vai nem lembrar tudo que você explicou no vídeo, vai ter que assistir o vídeo tudo de novo. Então, você tem uma semana para voltar aqui nesse vídeo e colocar qual vai ser o hábito aí que você vai transformar de ruim para bom. Show de bola! Show de bola? Show, foi um aprendizado grande esse vídeo. E aí, vamos entrar nessa também, desafio? Vamos, Tia Ju? Eu começo a fazer a listinha. Teve o último vídeo que a gente colocou a Tia Ju numa. Como foi? A gente precisa fazer, vamos fazer um vídeo. Eu cumpri aquele meu desafio, sim. Muito bem. A gente vai conversar com a Bia pra ver se ela cumpriu dela. A gente faz um sem filtro, como foi essa vivência do desafio aí pra gente conversar sobre isso. Show de bola. Fechou, Tia Ju? Fechou. Galera, então é isso. Reveja os seus hábitos, torne-os mais saudáveis possíveis, para que realmente a sua dança seja transformada de uma maneira muito mais automática, sim? Então é isso, Tia Ju.
Jô. Muito obrigada. Obrigada a você. E se você gostou da dica de hoje, do vídeo de hoje, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, se inscrever no canal do YouTube que tem dicas todos os dias, sim, todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, Telegram, tá tudo escrito aqui embaixo, vai lá e dá uma olhadinha.